Senhoras e senhores, eu, Jorge Rodrigues, nesta grande plateia, quero falar para todos vocês que... Bom, nesse vídeo aqui não sou eu que estou aí nessa plateia, ok? Isso daí é só a ilustração do vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar o seguinte, tá? A respeito do elenco dos meus projetos, tá? Eu já falei isso ao longo dos vídeos aí, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre isso, tá? Significa que eu já fiz vários vídeos aí falando, digita a palavra boicote aí, tá? Falando sobre boicote, sobre oposição, sobre elenco dos meus projetos, tá? Tem um vídeo aí muito bom, tá? Que é sobre o boicote internacional, veja esse vídeo aí, tá? É sobre isso que eu vou falar aqui, e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do elenco. Eu já falei também sobre a questão dos personagens, das histórias, tudo mais, e os meus projetos. O que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui é o seguinte: eu estou promovendo projetos que são para personagens, que são para atores, com tags de atores, né? Com histórias para determinadas sagas de histórias famosas, tá? Você sabe de tudo isso daí, atores famosos e tudo mais. Tudo isso daí está em oposição contra mim. Os projetos, o que eu tenho me disposto a fazer é a mesma coisa. Você consegue entender? Eu quero falar para você o seguinte: se porventura você sabe que esse barulho que acontece aqui atrás aqui é um sinal que este indivíduo que está atrás da parede está dando para gerar um conjunto de fraudes entre o que ele está inventando ali, falando com os indivíduos que estão com ele, para me incriminar aqui, você ajude a delatar isso daí, tá? É como se fosse uma fraude onde um indivíduo chega e fala um monte de mentiras. Ele fala um monte de mentiras a respeito de você. O que vai acontecer? Esse barulho atrás é como se fosse um sinal que ele está dando para um grupo de pessoas que está me espionando assim como ele. Aí ele chega para esses indivíduos e diz aí, tá vendo? Ó, esse indivíduo aí é exatamente isso que eu estou falando para vocês. E é tudo mentira o que o sujeito está falando. Ele na verdade está dando um sinal para que pessoas me incriminem de uma série de mentiras, tá? Ok? Então eu quero falar para você, se você sabe que tem polícia por trás dessa conspiração, pode denunciar eles como crime organizado. Pode denunciar, tá? Eu queria até falar sobre isso nesse vídeo aqui. A questão do comunismo e do anticomunismo, tá? A conspiração. Esses dois grupos, tá? Comunistas e anticomunistas, indivíduos que praticam comunismo e promovem comunismo, e indivíduos que estão sempre manjando rola com o negócio de anticomunismo, são dois grupos criminosos, tá? Esses dois grupos, tá? Praticam conspiração. Você sabe o que é conspiração? Significa destruir uma pessoa sob qualquer critério que não esteja caminhando partidariamente ao seu próprio interesse. Consegue ter? Na verdade, conspiração significa muitas coisas, tá? Mas conspiração associado com comunismo e com anticomunismo significa eliminar qualquer coisa que não é partidária ao seu próprio interesse para destruir o espaço dessa pessoa aí. E eu fui vítima de um indivíduo anticomunista que estava me caluniando, ele estava mentindo, ele estava agindo com falsidade, ele me roubou, tá? Consegue entender? Ele roubou coisas minhas, tá? E ele estava me incriminando, aquele indivíduo, tá? Este anticomunista tinha membros da polícia por trás dele. Sim, tinha nego da polícia, da PM, tá, por trás dele. Tinha nego da PM, tinha os vizinhos que estavam com ele ali. Estava tudo trabalhando para me incriminar. O objetivo dele era me zerar, entendeu? Ele roubou várias coisas aqui para dizer que eu não tinha nada em mãos. Para que ele pudesse... esse indivíduo aí era uma pessoa que viveu 20 anos sem fazer nada, entendeu? Todos os trabalhos que eu estou mostrando para você, todos os dias, ele estava me zerando. E estão invocando magia negra no meu olho. Se você sabe que tem conexão do crime com ele, coloca ele na cadeia, é da parentela, entendeu? Você faz um levantamento em cima desse indivíduo, tá? Eu não vou falar o nome nojento dele aqui para não colocar, mas provavelmente as redes de espionagem que estão aí promovendo uma calúnia contra, sabe exatamente quem é esse indivíduo. Se esse sujeito tem associação com crime organizado, espionagem, magia negra, conspiração, coloca esse indivíduo na cadeia, entendeu? Ele ia destruir tudo que é meu. Você consegue entender o que eu vou falar? Tô falando. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: sobre comunismo e anticomunismo, tá?
você já delata como crime organizado, tá? Os movimentos que são comunistas e que são anticomunistas, tá? São crime organizado. Não, Jorge, mas tem um movimento patriota, um movimento nacionalista aqui no Brasil que defende a soberania nacional com o anticomunista. Meu amigo, a mesma coisa que você chegar e chamar um monte de bandido e falar para eles assim: vocês querem manter a soberania nacional aqui no Brasil? Dá licença, entendeu? É para colocar essas porra na cadeia mesmo. Inclusive, como eles são legalistas, entendeu? Eles são legalistas para incriminar, eles incriminam pessoas, entendeu? E eles jogam legalismo, mas as leis nunca funcionam para eles. Por exemplo, o indivíduo anticomunista, ele estava fazendo várias ameaças, tá, contra mim, citando leis. Ele estava fazendo, jogando determinadas indiretas assim. Ele é um legalista. O cara me roubou, ele estava me mantendo confinado, ele estava me caluniando. Eu quero saber cadê o processo em cima dele. Só por furto, ele vai preso porque ele roubou. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, eu quero falar para você: junta tudo isso que está em oposição contra mim, tá? E se você quer apoiar o meu trabalho, junta tudo isso que está em oposição contra mim. Fica contra tudo isso daí. Fica contra tudo isso daí. Eu quero você contra tudo isso daí que se levantou contra mim. Eu quero você contra tudo isso que se levantou contra mim. Ok? Aí eu tô falando aqui a respeito dos atores, tá? Ok? Fica contra tudo isso daí. Ok? Preste atenção. Eu tô falando agora dos atores, tá? Todos esses atores, tá, que estão em oposição contra mim não me fazem falta nenhuma, tá? O que está em oposição contra mim, você imagine os maiores atores que eu citei aqui, todos eles. Eu vou continuar promovendo os projetos do mesmo jeito, tá? Nenhum deles faz falta para mim. Eu estou à procura de coisas que estejam a favor de mim e dos meus interesses. O que está contra mim, o que está oposto contra mim, eu quero que se foda completamente. Você consegue entender? Qualquer uma dessas caras de atores que você viu aparecendo nos meus vídeos, tá? Nos meus projetos, tudo isso está em oposição contra mim. Você pode ter certeza que para mim já está descartado bem antes, tá? Nada disso me faz falta. Eu posso pegar uma pessoa eu tenho patrocínio para promover os meus projetos. Eu pego uma pessoa completamente desconhecida e faço o desafio de fazer muito mais poderoso e muito mais famoso que esta merda desse ator que se levantou contra mim. Ok? Consegue entender? A outra coisa que eu quero falar para você é cu encostado no olho dos outros, tá? Ok? É comunista, é anticomunista, é comunista ou anticomunista, seja o que for, tá? E seja oposição de tudo isso daí, tá? Crime organizado que encosta o cu no olho dos outros, odeia essa merda e delata o que tá por trás disso daí, ok? Está por trás desse cu encostado no olho dos outros, delata isso daí. Famosos estão fazendo oposição contra mim, estão se levantando contra mim. Pode jogar eles como associação com crime organizado. Tem policiais se levantando contra você, pode colocar eles como associação com crime organizado. Eles estão acobertando tudo isso daí. É policial, tá? Tem polícia que está se levantando contra você. E contra o crime organizado que está aqui em São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada. Isso aí eles não sabem não. E esse policial aí é crime organizado, pode colocar ele na cadeia, ok? Só por ter se levantado contra mim, é bandido, ok? Então tô te dando aqui algumas certezas. Você consegue entender que eu tô aqui esclarecendo as coisas para você? Eu tô colocando luz em cima dessa situação para você ver realmente como é que as coisas funcionam. Tá em oposição contra mim, associação com crime organizado, ok? Corrupção, fraude, ok? Inveja. Ok? A palavra conspiração significa o que eu falei no começo. O que significa? Um interesse partidário, tá? De destruir alguma coisa, seja por inveja, seja porque não está fazendo a sua vontade, seja porque o lado da oposição está progredindo mais que o lado dele, então ele tem que derrubar o outro lado para poder ele prevalecer, tá? Se levantou contra aquilo que é meu, joga na oposição. Joga na oposição. O que está a favor fica do meu lado. O que está a favor fica do meu lado e contra isso daí. Fica do meu lado e fica contra isso daí. Ok? Então voltando aqui, pra gente voltar ao tema aqui. Aí, uma das coisas que eu queria colocar nesse vídeo é uma coisa que eu falei. O que eu preciso para promover esses projetos? Eu só preciso de um patrocínio, presta atenção.
um patrocínio suficiente, tá? Um patrocínio que seja suficiente para a realização dessas coisas. Significa de pequeno a médio, grande, altíssimo porte. Consegue entender? Falando em termos de recurso, falando em termos de uma audiência significativa para promover tudo isso daí, né, que já entra na parte do patrocinador, tá? Audiência, consegue entender? Uma audiência, entendeu? Uma audiência específica, tá? Para promover isso daí. Você consegue entender? Ok? Nada que encosta o cu no olho dos outros. Uma audiência, muita gente consegue entender, acho que agora eu especifiquei. Uma quantidade grande de pessoas, tá? Que dê audiência a isso daqui. Para promover algo grande, tá? Algo de grande porte, tá? Porque quando eu falo de pequeno porte, eu estou colocando para você assim, ó. Imagine que o que você tem em termos de recurso é pequeno, tá? E que o que você tem de locação de espaço seja somente um escritório para mim. Mas em grande porte, e divulgação internacional, já. Divulgação internacional. Pronto, eu posso fazer fanfictions, escritos, promover os projetos, ensinar arte marcial em pequeno porte e você encaminhar em grande porte. Extensão. Grande porte. Eu, quando falo das coisas, estou falando de coisa grande internacional. Tá? Eu não falei para você aqui que um desses atores aqui que eu promovi aqui, o mais alto que você imaginar desses aqui, está em oposição contra mim. Eu posso pegar uma pessoa lá de baixo, uma pessoa completamente desconhecida, e jogar dentro dos meus projetos, mas você tem que entender a proporção, por exemplo, né? A proporção, por exemplo, como é que eu vou fazer um ator simples se tornar tão famoso quanto um grande ator se não tiver divulgação a um nível internacional, se não tiver uma divulgação, uma proporção de audiência, alguma coisa que abra realmente esse espaço para medir isso daí. Eu faço essa pessoa muito mais alta que essa pessoa aí que se voltou contra mim, tá? O meu objetivo é esse mesmo, tá? Ok? Aquilo que se voltou contra mim, eu quero passar por cima disso daí completamente, tá? Presta atenção. Você entendeu? Acredito que você entendeu. Quando eu falo de pequeno porte, significa que o que você tem em mãos, que pega um caminho para o grande porte, né? Por quê? Consegue entender? Então, quando eu falo de pequeno porte, eu não estou falando de produzir alguma coisa para pequeno porte, tá? Mas analisando a ideia de alguma coisa que está um recurso significativamente pequeno, tá? Mas que tenha uma intenção alta, ok? Você entendeu, tá? Ok? Nada de produzir coisa minguada ou para ficar encoberto. Você consegue entender? Porque o interesse desses foringos que encostam no olho dos outros são cagalhões, na verdade. Isso aí são cagalhões. O objetivo deles é colocar você na mesma estatura deles. Eu nunca pensei nisso, tá? Eu nunca pensei. Faz alguma coisa aqui de pequeno porte. Não, eu não sou um cagalhão igual a você não. Dá licença, a conversa para dois, cagalhão para depois. Ok? Acho que você está entendendo. Então, o objetivo é esse, tá? É sempre grande porte em tudo que eu faço, tá? Tudo que eu promovo é para grande porte, para ser na mesma estatura, a mesma estatura. Se eu promovi projetos para Janzi, para Natalie Portman, para atores internacionais, é nesse porte que eu quero produzir, por ponto. Ok? O projeto Sinfuge, eu falei que o projeto Sinfuge é para estar no hall eu já falei, da mesma forma como eu não me interesso em me medir com esse pessoal aí, a minha arte marcial é para ser top, ok? Eu tenho uma arte marcial que é top, eu não quero nem saber o que eles pensam disso daí, para mim é top, ok? Consegue entender? Tudo que encosta o cu no meu olho, tá? Eu reputo isso daí um monte de merda, entendeu? O meu objetivo é até tirar isso do mundo, tá? Encostou o cu no olho dos outros para ser exterminado, tá? Então você conseguiu entender o meu raciocínio, tá? Qualquer coisa, tá, que está voltada contra mim, eu reputo isso em nada. Eu só estou preocupado com a parceria, o que está a favor, tá? Está a favor. É isso daí. Aí um último raciocínio que eu falei. Aí eu falei assim, por exemplo, na questão do audiovisual. Eu só preciso de 2 câmeras com 2 ângulos, tá? 2 câmeras, 2 ângulos, iluminação, locação, o mais barato possível e vestimenta, só preciso da roupa do corpo.
para produzir qualquer uma dessas coisas aqui, tá? Com muito pouco eu faço muito. Aí uma das comparações que eu queria fazer é aquela questão do Bruce Lee, né? Tem um episódio do seriado Bruce Lee, a Lenda, que fala sobre o empreendimento do Bruce Lee no filme O Voo do Dragão, quando ele começou o projeto do Voo do Dragão. Ele cismou que o filme tinha que ser gravado no Coliseu de Roma. A cena em que ele luta lá com o Chuck Norris tinha que ser feito lá no Coliseu de Roma. Ele queria alugar aquela locação. Aí os produtores chegaram para ele e falaram assim: olha, é somente uma cena que você quer gravar no Coliseu de Roma. Não seria melhor você esquecer isso daí? A gente faz uma outra coisa semelhante a isso daí? E você esquece isso daí, vai custar caro, a gente vai ter que fazer uma viagem lá pro coisa e aí o filme vai demorar mais tempo para rodar. Aí ele falou: não, eu quero que seja feito desse jeito, que eu quero algo de grande qualidade. O Bruce Lee falou isso daí, né? Jorge, é assim que você pensa com essa mania de grandeza que o Bruce Lee teve nessa situação aí? Veja que, inclusive, eles rodaram somente essa cena lá. Eles não gravaram o filme na Itália, não. O filme foi gravado todo no local onde eles tinham que gravar. As cenas onde aparecia o Coliseu, aí sim eles gravaram ali. Você vai até perceber, tá? É curiosidade exclusiva minha. Você vai perceber até que o cabelo dele tá mais cortado. Ele tá com o cabelo mais curto nas cenas em que ele aparece lá em Roma. Nas outras cenas ele já tá com o cabelo um pouco maior. Você vai perceber isso daí, tá? É exclusivo, tá? Só quem fala sou eu. Preste atenção. Não, eu não tenho esse mania de grandeza assim não, tá? O meu ponto de vista nesse caso é completamente diferente do Bruce Lee. Você veja que a ideia de fazer algo de qualidade, tá? E grande, sim. Nesse ponto de vista, sim, eu comparo, tá? Significa que as coisas que eu empreendi para fazer algo grande, algo internacional, algo top, sim. Isso aí, com certeza, eu identifico com ele. Mas a ideia de alguma coisa cara, uma coisa de alto orçamento, assim, de proporções, cara, eu sou completamente, eu sou super econômico, tá? O pouco que me dá, eu faço muita coisa, tá? Ok? Por isso que eu falei, no que diz respeito ao audiovisual, tá? Me dê pouca coisa, eu faço muita coisa, tá? Eu sou bastante econômico, tá? Eu não tenho nenhum tipo de pensamento faraônico. A questão é que se você está trabalhando em parceria com o cinema americano, e você dispõe de mais, de uma proporção maior, aí automaticamente você, poxa, eu gostaria de ter efeitos especiais, eu tenho projetos com efeitos especiais também, tá? Sim. Por exemplo, não vou falar aqui quais, tá? Mas você tem projetos com efeitos, sim, tem projetos aqui que precisa de efeitos especiais, sim. E até filmes que tem histórias assim mais comuns, algumas coisas têm um tipo de efeito especial, tem uma infraestrutura mais cuidadosa, tá? Mas, analisando na proporção, por que eu estou colocando dessa forma? Por que eu estou reduzindo o tamanho da proporção? Para dar uma garantia mesmo de que o que eu tenho é de qualidade, você consegue entender? Da mesma forma que eu coloquei aqui, que os projetos são para serem internacionais, com atores internacionais, por quê? Para provar que o meu trabalho é top. Eu estendi a esse nível porque eu sei que é isso daí, é isso que eu quero, tá? E qual o outro ponto que eu coloquei? Quando eu diminuo a quantidade de recursos que eu preciso é pouco investimento, apenas um pouco, para dar garantia também de que o que eu posso fazer é muito com o mínimo possível, tá? Ok? Esses custos que estão encostando no meu olho, se você vê eles repetindo, tá? Alguma coisa, metendo a mão em qualquer coisa minha, se ajuda a cortar um pedaço da carne deles, tá? Eu quero falar para você, tá, que a Microsoft está fazendo muita ameaça, tá, de espólio, tá? A Microsoft, tá? Se ajude a delatar, tá? Você procure ver realmente, assim, se inteirar, tá, e pesquisar a respeito do que a Microsoft está fazendo, o que a Rede Globo está fazendo, o que o SBT está fazendo, o que a MK Publicitar está fazendo. A MK Publicitar tem perseguido o meu trabalho como animais mesmo, tá? Esses lixos, tá, que a MK Publicitar, eles têm arreganhado, eles são desqualificados, como eu falei, tá? É que nem aquela seita Opus Dei, que eu já falei que estão me perseguindo. O que é um desqualificado? O desqualificado é o seguinte, é um vagabundo que está lá na puta que pariu fazendo qualquer coisa. Quando você empreende alguma coisa,
aquela merda associa algum elemento do que você faz a ele mesmo. Por exemplo, eu sou cristão, você sabe que eu sou cristão. Opa, quem manda no território cristão é a MK Publicidade, no território evangélico. Eu nunca me. Você pode ver que eu nunca uso o termo evangélico para me definir, justamente porque eu já sei que isso pertence a eles, né? Eu estou sempre me definindo como um cristão, né? Eles são cristianistas protestantes, eles são cristianistas evangélicos. Esse grupo começa a achar que aquilo que é seu tem que ser deles, tá? Que nem essa seita nojenta, esses vagabundos chamados de Opus Dei, essas merdas, tá? É outro grupo, tá? Que tem perseguido na questão do projeto Sinfuji. Dentre outros vagabundos que pratica 21, vagabundo que pratica karatê, tá? Estão se levantando, tentando puxar alguma coisa no que é meu para eles, tá? Ok? Aí você entendeu o que eu falei? Significa isso, tá? Aí eu quero falar sobre o último. Olha, ô Jorge, existe uma conspiração para impedir que os seus projetos progridam por causa de uma conspiração bandidal, tá? Uma conspiração comunista, uma conspiração anticomunista. Quero que tudo isso vá tomar no olho do cu, tá? Ok? O meu objetivo é promover esses projetos exatamente como estão aqui. Conseguiu entender? Então, eu expliquei para você. O que está a meu favor, eu estou contando com isso daí. Isso eu estou precisando, o que está a favor de mim, tá? O que está a favor de mim, estou precisando. E o que está em oposição? Quero que vá pra puta que pariu com tudo que é seu. Ok? Que nem Moisés, tá? Ok? Moisés fez um desafio, tá? Diante de Deus, que foi o seguinte. Ele chegou, os filhos de Corá fizeram uma divisão contra ele. E ele falou assim, ó, hoje eu faço prova com Deus. E se Deus destruir estes vagabundos com tudo aquilo que é deles, é porque Deus é comigo. E aí eu também falei a respeito do exemplo do enfraquecimento do reino de Saul, né? É uma coisa que Deus tem falado bastante no meu coração. Você vai ver, você está vendo, você vai ver, você viu, você está vendo e você vai ver isso enfraquecendo cada vez mais. Tudo isso que está em oposição contra mim, enfraquecendo cada vez mais, tá? Eu vou por último aqui citar uma das coisas que eu profetizei aqui, tá? Que é o seguinte, para encerrar esse vídeo. Desde 2011, tudo aquilo que eu quero começa a fracassar. E desde 2021, tudo que se levantou contra mim, Deus quer destruir. Ok? É isso daí, tá? Ok? Então você entendeu, tá? Sobre o elenco dos meus projetos, tudo isso que está em oposição, tá? Você ajuda a tirar tudo isso do meu caminho, tá? Para eu começar a fazer esses projetos, tá? Ok? Isso que encosta o cu no olho dos outros, você ajude a matar isso daí, tá? Ok? Para você desgrudar essas merdas tudo de cima daquilo que é meu, tá? Ok? Então eu expliquei para você, você conseguiu entender a questão que envolve os meus projetos? Oposição de famosos, oposição de empresas, oposição de comunistas, oposição de anticomunista, oposições da polícia, oposição de bandidos. O que está em oposição contra mim? De feministas? Está em oposição? Junta tudo isso de um lado. Quero que tudo isso vá tomar no olho do cu. Eu quero que tudo isso que está em oposição se foda, tudo isso daí. E vem para o meu lado, tudo que está a favor de mim, rejeita tudo isso daí. Eu posso fazer tudo isso aqui, tudo que eu falei. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Por exemplo, a última coisa para a gente encerrar. Imagine, aqui eu estou vendo aqui uma imagem aqui no Google, que está a imagem de vários atores assim numa fotografia, eles estão tirando uma foto, tá? Aí tá a cara aqui de vários atores famosos, como alguns deles não vou falar aqui, mas está aqui as caras deles aqui. Alguns até sei quem é, mas eu não lembro o nome, ok? Esqueci mesmo o nome desse rapaz aqui, mas é isso daí, tá todos eles aqui. Aí imagine que todos os atores que estão aqui são dos elencos que eu fiz. Tá a cara deles de todos eles aqui. Olha, Jorge, nenhum deles está apoiando você e estão em oposição, em conexão com esses vagabundos aí. Agora imagine que o rosto deles fica transparente assim, ó. Fica transparente o rosto de todos eles. O que significa? Está transparente, significa que não é eles, está só o reflexo da imagem, a penumbra deles. Significa que os meus projetos continuam do mesmo jeito,
sai eles e fica os meus projetos do mesmo jeito. E aí outras caras vão entrar no lugar deles, ok? Assim com relação a tudo que eu planejei desde 2006, tá? Desde 2001, desde 2006, desde 2010, desde 2014, tá? Desde 2016 até hoje, ok?